A educadora Cristina Quina nasceu em Mogi das Cruzes em 7 de setembro de 1960, mas a sua história está muito ligada a Jacareí, cidade onde desenvolveu o seu trabalho ligado sobretudo à educação. Entre o fim dos anos 80 e o começo dos 90, Cristina foi secretária de Educação no governo do prefeito Oswaldo da Silva Arouca. Na pasta, pôde realizar o sonho de comandar a educação, e sua passagem por lá até hoje é lembrada com carinho. A entrevista, como não poderia deixar de ser, foi gravada na sede da Secretaria de Educação, no prédio da Rua Lamartine de la Mari. No setor educacional há 36 anos, já deu aulas em faculdades, foi diretora de escola e hoje é supervisora de ensino. Na nossa conversa, ela vai relembrar esse período e falar da situação atual da educação no Brasil. Cristina Quina também já se aventurou na política. Desde o ano 2000, ela já foi candidata a prefeita, a vice-prefeita e a vereadora. Já passou por partidos como PSB, PSDB e PMDB, onde está até hoje. Bom, Cristina, obrigado por vir aqui até a Secretaria de Educação nova, né? Você veio pouco aqui esse prédio. Eu queria começar essa entrevista exatamente fazendo você relembrar um pouco as suas lembranças do outro prédio que você começou quando foi secretária de Educação lá no governo do Arouca. Bem, bom dia, né? Bom dia a todas as pessoas que estão assistindo a esse programa. Agradeço o convite de vir, né? Me senti envaidecido, né? Depois de 30 anos, de 35 anos de educação, tá vindo aqui falar um pouquinho de educação, que é a minha vida. Ser educadora é a minha vida, né? Eu, quando fui secretária de Educação na época do Arouca, no governo do Arouca, foi uma coisa muito interessante, né? Eu fui uma grande líder de uma geração na época que trabalhava na secretaria, que queria mudança, que acreditava na política como uma forma de mudança social, de transformação social, e acreditava que o poder era um poder para fazer, né? Então eu era funcionária pública, eu era funcionária da prefeitura há 10 anos já, e tinha toda uma turma, uma equipe, um grupo de funcionários maravilhosos que começamos a coordenar e administrar a Secretaria de Educação como a nossa casa. E com uma grande missão, né? Que em 4 anos nós tínhamos que cumprir um projeto de trabalho. E nisso nós fomos crescendo, né? O primeiro prédio que a gente ocupou foi ali na Antônio Afonso, ali na esquina da Antônio Afonso. Daqui a pouco não tinha mais lugar, era muito engraçado, porque eu ia trabalhar e encontrava as pessoas, na época era orelhão, as pessoas comprando ficha e trabalhando no orelhão, porque não tinha mais lugar, porque a gente foi crescendo. A gente foi expandindo, né? E acabou que nós tivemos que ter outro prédio. Eu fui falar com o prefeito, né? E nessa época, quem era a Secretaria da Promoção Social, que estava no prédio, tal, era um prédio do Estado, um prédio que não podia desocupar. Eu sei, Rodrigo, que nós mudamos para esse prédio numa Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo, foi muito interessante. Foi um espírito de guerra. Eu chamei todo mundo da Secretaria de Educação, mostramos a planta do prédio que a gente ia e falei para eles, olha, vocês vão, a sua turma vai nessa sala, a sua turma vai nessa sala, e na hora que tiver o Jogo do Brasil, a gente muda, porque ninguém vai ver. Quando acabar o Jogo do Brasil, nós já estamos lá no prédio. E foi isso que aconteceu. O Brasil ainda ganhou na época, né? Eu não lembro que Copa que foi.
E nós mudamos com toda a equipe da cozinha piloto na época, né? A gente tinha muito Kombi da cozinha que entregava ainda merenda centralizada. E nós mudamos durante a Copa do Mundo, fomos para um novo prédio, né? E nesse novo prédio nós somos muito felizes, né? Que ficamos, acho que quase 2 anos e meio, 3 anos nesse novo prédio. Que é lá no que é aqui no no Lamartine. Que é no Lamartine, né? Reformamos o prédio, fizemos vários congressos, né? A gente fazia congresso da educação, trazia renomes do país inteiro da educação. Então foi onde que acomodou na época a política municipal de educação que nós implantamos na cidade. O convite do então prefeito Arouca para você surpreendeu muita gente, inclusive você mesma, né? Para ser secretária. Como é que foi essa história aí? Era muito nova. Eu tinha 28 anos, né? Que na época, eu era orientadora da rede e nós fizemos, junto com a rede de professores, um projeto para apresentar para os candidatos a prefeito. O que nós, funcionários, educadores, que estavam tanto tempo na rede, gostaríamos e desejaríamos que um novo prefeito fizesse. E fomos entregar para cada candidato. E fomos entregar na época para o Demédio, que era o futuro prefeito eleito, né? Para Delma, né? E o Arouca falou para a gente entregar para a dona Ada, que foi nossa professora, né? Foi professora, a esposa dele na época, e que é a grande educadora, mestra da minha vida, né? E fomos entregamos. Daqui a pouco sai o susto, né? O Arouca ganha, ninguém esperava. Um dia eu estou na minha casa, o Arouca liga, né? Que a dona Ada queria falar comigo. Eu falei, nossa, deve ser por causa do projeto, né? Daí ela falou, olha, eu gostei muito do projeto, eu sou contra o neopotismo, isso há 25 anos atrás. Ela 89 que ele olha assumiu, pra você ver, né? Contra o neopotismo até hoje, né? A gente fala e as pessoas ainda nomeiam parente, né? Eu sou contra o neopotismo, eu não vou ser secretária, né? Eu acho que quem tem que ser secretária é quem está na rede. Quem está na rede. E quem critica tem o dever de fazer. Estou aqui para fazer. Foi assim, nossa, como é que você não ia fazer? Né? Quem critica tem o dever de fazer, nós criticamos, nós queríamos aquilo, né? Agora estava na nossa mão fazer aquilo, né? Então foi por isso que eu estou falando para você que nós entramos com um projeto. A gente tinha 4 anos para executar aquele plano. Né? Então a gente tinha até na minha sala tinha um calendário que a gente ia riscando, um dia menos, que era um projeto de educação que a gente queria para Jacareí mesmo, né? E até graças a Deus e junto com, porque dentro da educação você não tem nenhuma sucesso, né? Se não for numa grande equipe, né? E você de uma geração que pensa aquilo naquele momento, né? E naquele momento, aquele grupo, um grande grupo de pessoas, de funcionários, né? Que foram corresponsáveis por um grande avanço na educação da época, né? Nós vimos depois que houve alguns retrocessos, né? Nós vimos que, né? Eu vendo de longe agora, né? Como também muitas mudanças positivas, né? Mudou muito a política da educação do país, né? Mudou as leis, mudou as verbas, mudou o financiamento da educação. Então, hoje, né, você vê a dificuldade que as secretarias municipais de educação têm de estar lidando com esse contexto hoje social, né, econômico, que a educação sempre é o reflexo desse momento que a gente passa. E se o momento não é bom, a educação é péssima. E como é que foi a sua aceitação para com os outros funcionários? Porque quando, por exemplo, o Arouca ganhou a eleição, muita gente deve ter pensado, o Arouca vai trazer uma pessoa da confiança dele, que vai assumir agora a pasta da educação, e no fim você que já trabalhava com a educação fazia quase 10 anos, assume para liderar então as suas colegas de secretaria. Como é que foi a aceitação por parte dos outros funcionários quando você foi escolhida? Olha, Rodrigo, eu não tive muita rejeição, não.
Foi uma coisa normal? Eu acho... Foi uma festa. Foi uma festa. Eu lembro que no dia 2 de janeiro, que a gente entrou na Secretaria de Educação, eu tinha montado uma equipe, tudo, que me ajudar, que eu já conhecia há muito tempo na rede, né? Nós entramos tudo junto dentro da Secretaria de Pé Direito, entendeu? A gente rezamos, a gente rezava muito, né? E eu não sinto, não me veio na lembranças grandes. Teve rejeição porque ninguém é unânime. Né? Nem Cristo foi unânime e a unanimidade é burra, né? E na época, grandes adversários nossos era a política. Né? Na época, a Câmara era composta de 19 vereadores e o Aroco só tinha 2. Né? Então, toda semana a gente estava como alvo de suspeita. Alvo de suspeita, a gente tinha aquela comissão especial de inquérito toda a vida. Né? E isso, eu acho que a oposição traz uma grande contribuição para a administração pública. Eu vejo agora esses mensalões, essa compra da base do governo, né? O princípio da corrupção, que é a eleição e a compra do apoio parlamentar, que é uma coisa que ela afronta realmente a democracia. Porque a democracia ela tem que ter oposição. Você tem que ter receio de você ser arrancado do cargo onde você foi posto legitimamente, né, como o eleito. Você tem que dar e prestar conta das coisas que você faz com o dinheiro público, constantemente, durante todo o mandato. E era isso que a gente tinha na época, porque a gente tinha o tempo inteiro investigação. O tempo inteiro as pessoas estavam cobrando para quem que deu bolsa de estudo, para quem que deu passe de ônibus, para quem que onde, que bairro que construiu a escola, quem que estava construindo a escola, se era idôneo, como é que foi a licitação disso. O tempo inteiro nós estávamos, tanto que nós saímos de lá, né? Nós gastamos 25% com a educação e gastamos mesmo. Porque eu acho que gastar com a educação se investe, né? Se investe. E nunca houve. Investigaram, fizeram auditoria, levantaram a secretaria de avesso e nunca acharam nada. Nunca, mas não era para achar, a gente era investigar. A democracia permite você ser correto. A oposição permite, né? E quando você tem tudo inconchável, como hoje diz, a corrupção. Porque você acredita na impunidade, em que você pode não ser correto. Não tem fácil. Ninguém está te vigiando, você não tem, o receito está todo mundo na mesma panela, né? E vamos falar então sobre alguns projetos que você implantou durante a sua estada na secretaria. Eu revi muitos jovens, muitos adolescentes que fizeram parte daquela época, no Circo Escola, no Guri de Trânsito, e como eles são os depoimentos vivos de terem sido salvos pelo poder público.